Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui comigo para mais um dia de propósito, lendo a Bíblia toda, o ano todo. E aí, como que você está se sentindo em estar aqui participando comigo desse lindo projeto que Deus colocou em nossos corações? Bom, eu acredito que muito bem, pois é assim que estou me sentindo. Como é bom lermos a palavra do Senhor, como é bom termos propósitos, objetivos que nos levam à aproximação do ser divino, que é o nosso Deus. Olha, se você não começou, ainda dá tempo. Vamos ler junto a Bíblia inteira esse ano. Sim, vamos, que o nosso propósito ele se intensifique cada vez mais. Pois a palavra de Deus, ela nos cura, ela nos sara, ela nos alimenta, ela nos transporta de maneira sobrenatural. Pois é, que transporte é esse? Ela nos leva a conhecer cada vez mais ao nosso Deus, as coisas celestes. Que coisa maravilhosa! Você talvez não tenha noção do quanto que lendo a palavra de Deus, ela vai causar na tua vida. O quão grandes coisas irão acontecer de bom, de maravilhoso para contigo mediante esse propósito lindo, esse projeto, esse desafio enorme que nós estamos aqui realizando em nome do Senhor Jesus e pela graça de Deus. Então vamos começar a nossa leitura de hoje. Ela fica em Gênesis capítulos 12 ao 15, depois Salmos 148 e depois Marcos 5. Essas são as nossas leituras de hoje, as nossas leituras bíblicas de hoje. Vamos orar, pedir ajuda ao Espírito Santo para que Ele esteja conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti, Pai, que nos mande a presença do Teu Espírito Santo para conosco. Sim, que Teu Espírito Santo possa estar aqui conosco, Senhor, do nosso lado, nos ajudando, sendo nosso intérprete, Senhor, nos fortalecendo nesse projeto. Ser conosco, meu Deus, que a Tua presença fique conosco e que o Teu Espírito Santo não saia de perto de nós. Antes, traduza a Tua palavra para a nossa vida, para o nosso coração. Amém? Então vamos começar. Gênesis capítulo 12. O chamado de Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Abrão no Egito. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelo. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com grandes doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Porque não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Capítulo 13.
a desavença entre Abrão e Ló. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto com gado, como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso lhe deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. A promessa de Deus a Abrão. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, onde eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Capítulo 14. Abrão socorre Ló. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que ali tinham se aliado derrotaram aos Refaíns em Astarote e Carnaim, os Uzins em An e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus desde os montes de Seir até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Enmispat, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Rafel, rei de Sineá, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão. O hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e os seus irmãos de Escol e Ané eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Melquisedeque abençoa Abrão. Voltando a Abrão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que ali se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zavé, isso é, o vale do rei.
Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Altíssimo, Criador dos céus e da terra: Juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Né, Esau e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. A aliança de Deus com Abrão. Capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor, que eu tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro todos os 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as exortava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Então, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. E, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos efaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Salmo 148. Louve o Senhor, Deus dos céus, louve-o nas alturas. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-nos os mais altos céus e águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Eles o estabeleceu em seus lugares, para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais, cumpre o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os animais domésticos, todos os demais seres vivos, e aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todo o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia! Marcos capítulo 5. A cura de um endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés.
Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Numa grande manada de porcos estava passando, numa colina próxima dali. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entrem neles. Então Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. O poder de Jesus sobre as doenças e a morte. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguiu e o oprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar seu manto, ficarei curada. Imediatamente lhe cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que ele lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles lhe disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou Jesus e disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrara a criança, e tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressas para ele lhe deu ordens expressas para que não dissessem. Ele lhe deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Ficamos por aqui com a nossa leitura diária. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.